Trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista Betel de Mesquita. Nós temos muita alegria de poder de alguma forma participar com os irmãos. Como o pastor Daniel disse, eu estive aqui no ano passado, também por ocasião do mês da família também, celebrando com os irmãos esse mês especial e meditando na palavra de Deus. E como eu fiz ano passado, eu faço novamente. Também quero agradecer a essa igreja pela sua liberalidade e muitas vezes nos emprestar o pastor Daniel para nos abençoar. A Igreja Batista Betel de Mesquita, agradeço os irmãos pela sua visão de reino, de cooperar com a nossa igreja também, cedendo um dos obreiros dessa comunidade para nos abençoar ali. Eu queria, nessa noite com os irmãos, na verdade eu vou trabalhar em alguns textos do livro de Gênesis, começando por Gênesis 12. Nós vamos meditar acerca da família. O tema é interessante, mostrando que nossas famílias têm fraquezas e fragilidades, mas nós temos a graça de ter um Deus forte que cuida de nossas famílias. Então, pensando sobre como construir famílias mais saudáveis à luz da palavra de Deus, eu queria refletir sobre 4 relacionamentos de Abraão, nosso pai na fé. 4 relacionamentos dentro da família de Abraão e como nós precisamos aprender sobre como aquilo que Abraão, servo de Deus, fez e também como que ele deixou de fazer ou deveria ter feito de outra maneira no primeiro momento, como Deus trabalhou então na vida dele. Então, com 4 relacionamentos, nós vamos olhar a partir de Gênesis 12. Nós vamos observar a relação de Abraão com o seu pai, com a sua ascendência, a relação de Abraão com a sua esposa, a relação de Abraão com o seu sobrinho e a relação de Abraão com o seu filho. E a partir desses relacionamentos, queria que nós aprendêssemos essa noite lições importantes para podermos construir famílias mais saudáveis, famílias que buscam seguir a palavra de Deus e ser edificadas na rocha para vencer os desafios que nós temos que lidar todos os dias como pessoas, como igreja e acima de tudo também como família. Quando nós vemos a história de Abraão, nós conhecemos essa história, conhecemos a família, como Deus inicia uma aliança com ele, e é importante nós lembrarmos que sempre o nosso Deus, que é um Deus de aliança, ele começa a sua aliança com famílias. Isso é muito interessante. Deus não faz aliança só com uma pessoa, a aliança é sempre com a família. A primeira aliança que Deus firma com o homem é com a família de Adão e de Eva. É um casal, ainda antes de que tivessem filhos, Deus já firma aliança com eles na criação. Depois, mais à frente, uma família muito também importante surge, que é a família de Noé. Quando, apesar da perversidade do mundo, Deus separa uma família e a aliança é feita com Noé e com a família, porque Deus diz para Noé que ele vai entrar na arca com sua esposa, com os filhos e as esposas dos filhos, ou seja, é a família envolvida novamente na aliança com Deus. Nós percebemos isso, mas acima de tudo, nós percebemos nas Escrituras que como a família de Abraão é importante, porque é com ela, ou começa com ela, a aliança da graça de Deus para restaurar a humanidade. Então Deus sempre tem a família no centro dos seus projetos, dos seus planos. Por isso nós precisamos não só dar importância para termos famílias mais saudáveis, mas defender a família conforme a Bíblia nos ensina. E o primeiro relacionamento importante de Abraão, eu queria que você botasse seus olhos para nós aprendermos, é o relacionamento de Abraão com o seu pai. Abraão e Terá é o nome do pai de Abraão. E nós aprendemos esse relacionamento que nós muitas vezes, para termos famílias mais saudáveis, precisamos deixar para trás antigos laços. Olha para a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nós conhecemos esse versículo, muitos dos irmãos de cor, talvez desde quando eram bem pequenos. Nós sabemos que esse versículo é um chamado de Abraão para que Deus possa fazer dele uma grande nação, para Deus poder executar sua aliança com aquela família. Mas pode passar para nós desapercebido que nesse chamado de Abraão, nessa convocação, Abraão é chamado para deixar a casa do seu pai. Terá já havia morrido. Se você olhar no capítulo anterior, versículo 32 ao versículo antes, você vai ver que Terá já havia morrido quando Abraão é chamado. Então esse chamado, obviamente, não é uma justificativa, uma convocação de Deus para que Abraão deixasse de se relacionar com o seu pai, mesmo que o pai estivesse vivo. Não seria esse, obviamente. Deus nunca quebraria o mandamento que ele daria à frente de honrar pai e mãe.
Mas esse chamado para deixar a casa do pai, na verdade é um chamado para que Abraão desfizesse antigos laços ou abandonasse antigos costumes da sua família, para que ele pudesse então seguir a vontade de Deus. Abraão precisa deixar para trás, por exemplo, os caminhos idólatras do pai dele. O pai de Abraão vem de uma região onde Abraão também nasceu, em Ur, onde depois foi Babilônia, onde hoje é a região do Irã, por exemplo, e naquela região, aquelas culturas, serviam diversos deuses, tanto que Deus, quando chama Abraão, o chama a abandonar aqueles deuses para seguir Deus verdadeiro. Então agora Deus avisa Abraão, Deus o ensina que ele precisa deixar para trás esses caminhos. Ele precisa abandonar esses elos para ter uma família segundo o projeto que Deus estabeleceu. Para ter uma família edificada naquilo que Deus estabeleceu para ele, Abraão. Ou seja, o que Deus está dizendo para Abraão, entre outras palavras, é: você precisa desfazer-se desses caminhos, abandonar essas práticas e costumes para que você possa prosseguir. Meus irmãos, obviamente, não há sobre a vida do nosso pai Abraão uma maldição hereditária, porque ele era de uma família idólatra, mas mesmo assim, Deus o chamou para fazer uma aliança com ele. Deus o libertou de qualquer coisa, assim como libertou a mim e a você, pelo Evangelho, pela graça dele. Mas o que Abraão precisava fazer, e nós muitas vezes precisamos aprender a fazer, é não repetir, meus irmãos, muitas vezes, coisas que nós aprendemos sem perceber que aprendemos nas nossas famílias. Nós, eu e você, copiamos nossos pais para o bem e para o mal muitas vezes, sem perceber. Eu trabalho na nossa igreja principalmente com adolescentes e com jovens. E eu já perdi a conta muitas vezes na igreja, ou mesmo pessoas da minha família, meus familiares. Eu ouvi gente dizendo assim: olha, pastor, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Porque meu pai, pastor, é assim, começa a falar mal do pai, fala, nunca vou ser. Eu já perdi a conta de quantas vezes, depois de algum tempo, eu percebi como aquele jovem estava fazendo exatamente igual ao seu pai. Eu fico pensando, como pode? Ele disse que não ia ser igual ao pai, mas você está seguindo exatamente no mesmo caminho. Às vezes para coisas boas, mas às vezes para coisas que desagradam a Deus. E eu tenho um caso de um familiar meu que isso aconteceu de forma muito clara e ilustra essa lição importante que precisamos aprender aqui para termos famílias mais saudáveis, deixando para trás algumas coisas que desagradam a Deus que nós aprendemos sem perceber. Há um rapaz na minha família cujo pai não é exemplo de nenhum aspecto, separou-se da mãe e abandonou os filhos, e por isso esse jovem, agora já um homem, ele passou a adolescência e a juventude odiando o pai dele. Ele falou para mim muitas vezes: tio, eu nunca vou ser igual a ele, nunca vou ser, eu quero seguir totalmente outra direção. E há um tempo atrás, eu conversando com ele, falei: olha, engraçado como você não quer ser igual ao seu pai, mas você tem feito as coisas igualzinho ao seu pai faz. Você tem sido irresponsável com o seu trabalho, desrespeitador com seus avós, com o seu pai, desrespeitador com os pais dele. Você quer ficar encostado para que os outros façam as coisas para você, por você, como o seu pai sempre fez e você sempre reclamou. Isso eu estou usando exemplo de coisas corriqueiras do dia a dia, sem falar das questões espirituais. Meus irmãos, para termos famílias mais saudáveis, há algumas coisas que nós herdamos, que nós assumimos as nossas famílias, dos nossos pais, que nós precisamos deixar de lado, precisamos ser abandonadas. Práticas, costumes, a maneira às vezes de se relacionar com Deus. Se você teve pais piedosos, como eu tive a graça de ter, gente que ama a Deus, amém por isso, mas mesmo nossos pais, na sua piedade, no seu amor por Deus, tem algumas coisas que nós não podemos imitá-los. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás, para que possamos ter um relacionamento mais firme com Deus. Há um exemplo na Bíblia muito importante, antes de prosseguir, para ilustrar isso, que é o exemplo de Josias, famoso rei, no reino de Judá. Josias teve como pai e como avô os piores reis de Judá, Manassés e Amon. Durante mais de 58, quase 60 anos, esses dois homens governaram e o povo de Deus entrou em idolatria aberta. O culto foi profanado, a palavra foi abandonada. Manassés achou inclusive que tinha conseguido destruir a palavra de Deus. É isso que o avô dele achou que tinha conseguido fazer. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas 34, versículos 1 a 3, assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Pastor, o senhor acabou de falar que o nome do pai de Josias era Amon. O texto que o senhor leu diz que o pai dele era Davi. Como é que é isso? Porque a ideia aqui de seguir os caminhos de Davi seu pai é porque, ao invés de repetir os erros de Amon e Manassés, Josias buscou um referencial de alguém que era temente a Deus, que buscou servir ao Senhor. No caso dele foi Davi, um dos seus antepassados. Josias não repetiu os mesmos erros de Amon e Manassés. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele serviu ao Senhor desde muito novo, muito moço. Nós não sabemos como isso foi possível. Criado numa casa que era perversa e idólatra, como ele serviu ao Senhor com fidelidade? A única explicação é a doutrina bíblica do remanescente fiel. Deus preserva o remanescente para si. Deus preserva o remanescente que não se dobra, que não se corrompe. Mas que para nós nos interessa nessa noite é perceber como Deus libertou Josias para que ele não repetisse os erros dos seus pais. Talvez você tenha tido o privilégio, meu irmão, minha irmã, ter tido uma casa abençoada, mas para alguns talvez não tenha sido o caso. Talvez você venha de uma casa, uma família, de relacionamentos difíceis, pouco amor, muito ódio, às vezes dificuldade em relação com os filhos, casamentos destruídos. Eu quero te dizer que você não precisa repetir esses erros. Você não precisa repetir os enganos e os erros dos seus pais. Repita sim os acertos. Aprenda com as boas lições que eles deixaram, bons exemplos, mas com os erros não. Faça como Abraão. Deixe para trás a casa do seu pai, no sentido de não é desrespeitar o seu pai ou sua mãe ou a memória deles, mas é sabendo que eles foram boas pessoas ou não. A questão é, eu agora tenho que seguir o meu caminho com Deus, e aquilo que desagrada a Deus, não importa de onde eu aprendi, eu deixo para trás. Deixe para trás antigos laços, para você poder seguir em diante. E a boa notícia é que esse exemplo de Abraão, o exemplo de José, tantos outros, nos mostram que nós não estamos condenados a repetir os erros do passado. No Evangelho, nós temos liberdade para escrever nova história, para ir adiante com Deus, para ter famílias então mais saudáveis. Precisamos deixar para trás alguns costumes e antigos laços para poder ir adiante. O segundo relacionamento de Abraão, que nos ensina como construir uma família mais saudável, é o relacionamento de Abraão com Sara. Eu peço que você vire em sua Bíblia algumas páginas, chegando em Gênesis capítulo 16. Se no capítulo 12 nós temos o chamado de Abraão, no capítulo 16 nós temos o desenrolar de Deus começando a atuar para cumprir a sua promessa. Só que há um problema, há um desvio de caminho por parte dessa família. Nós temos que aprender, no caso aqui, com os desacertos, com os erros do nosso pai na fé, Abraão. Nós vamos aprender aqui, nesse segundo relacionamento de Abraão com Sara, que nós precisamos de sabedoria para cumprir os papéis que Deus estabeleceu, se queremos ter famílias saudáveis. O texto de Gênesis 16, versículo 2, para ser mais específico, diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Deus diz para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação. A sua esposa, e provavelmente ele também com a idade avançada, estavam impossibilitados de ter filhos aos olhos dos homens. Então eles não sabiam exatamente como Deus cumpria essa promessa. Eles poderiam usar muitos recursos, mas em nenhum momento Deus disse que o recurso seria esse que eles estão propondo aqui. Então Sarai nesse tempo ainda, ela acha que a solução é dar um atalho, é seguir um atalho. Tenha um filho com a minha serva Agar, e ele vai ser o nosso descendente, vai ser o nosso herdeiro. O versículo 5 e 6 do mesmo capítulo 16 dizem assim: depois que essa ideia não vai dar muito certo, porque depois do filho chegar, parece que Agar passa a achar-se superior, ou de tendo algum controle na casa, na família. Então disse Sarai, versículo 5 do capítulo 16, a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu,
sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Nós temos aqui, meus irmãos, um problema grave nesse relacionamento, que é a inversão dos papéis. Se nós queremos ter famílias mais saudáveis, precisamos obedecer a Deus naquilo que Ele estabeleceu como os papéis da família. Abraão tinha recebido da parte de Deus uma ordem e uma promessa, mas na hora de viver, de experimentar isso se cumprir, ele não teve sabedoria nem liderança para dizer para sua esposa para esperar, para que eles esperassem, tivessem paciência. Pelo contrário, ele aceitou uma orientação. E perceba, não há nada de errado com a mulher ser uma boa conselheira, pelo contrário, os papéis da ajudadora idônea é ser uma conselheira sábia. Mas o Abraão, como chefe da sua casa, como aquele Deus colocou como sacerdote do seu lar, deveria ter dito para ela: não, esse caminho não, vamos esperar o Senhor, esse caminho não. Ele não deveria, obviamente, ter desmerecido sua esposa, mas deveria ter dito para ela: Sara, esse caminho não foi isso que Deus falou conosco, não foi isso que Deus mostrou para nós, vamos esperar em Deus. Mas pelo contrário, ele abre mão, e pior, quando a situação se agrava, ao invés de ele falar assim: então agora eu vou corrigir, vamos ajustar nossa casa, vamos botar as coisas no seu devido lugar, está acontecendo um problema com o H e eu vou resolver isso. Não, você resolve, você faz o que quer. E aqui uma palavra para nós homens: quando Adão e Eva pecaram, Deus não perguntou para Eva o que tinha acontecido. Porque às vezes a gente até brinca com isso no acampamento, né? A gente, foi a mulher, né? A culpa é da mulher, com isso. Mas Deus não procurou ela para cobrar explicações. Deus perguntou: Adão, o que aconteceu? Porque de quem era a responsabilidade? De Adão. Meus irmãos, a responsabilidade é nossa. Trabalhei um tempo com uma antiga igreja, discipulado de casais, nós tínhamos uma expressão entre os homens casados, nós dizíamos que Deus nos chamou para vestir a 10. Uma ilustração num Brasil futebolístico como o nosso. O que é o camisa 10 no time, ou era pelo menos, antigamente? É aquele jogador que tinha que resolver. Ele tinha que tomar frente. O jogo está difícil, então ele assume a responsabilidade. Meus irmãos, nós como homens, fomos chamados para mudar nossas famílias assumindo a responsabilidade. Nós não podemos perder os papéis e dizer simplesmente assim: resolve aí, querida, resolve aí. O que você quiser, qualquer jeito, tanto faz. Não, nós somos responsáveis. Nós devemos ouvir nossas esposas, precisamos ouvir, mas no final nós precisamos dizer: sim, vamos fazer esse caminho, você tem razão. Não, vamos esperar um pouco, vamos ouvir a Deus, deixa eu buscar. Nós temos que ter, meus irmãos, essa confiança de que se Deus estabeleceu a liderança no lar para o marido e a esposa como sua auxiliadora idônea, é assim que funciona. De outra maneira não vai funcionar bem. Nós temos que ter confiança, nós temos que buscar equilíbrio entre palavras tão importantes como submissão e amor. E é interessante porque no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, na carta dos Efésios, ensina sobre os papéis da família, ele não coloca submissão em contraste com mandar. Submissão e amor. Por quê? Ele diz assim no capítulo 5, versículo 21, 22 e depois o 25: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso Paulo falou na igreja de Éfeso. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É interessante, se você for ler Efésios capítulo 5 com atenção, é perceber que Paulo só precisa de 3 versículos depois para explicar o que é submissão. Mas ele vai gastar 6 versículos para explicar o que é amor. Que tipo de amor é esse que os maridos precisam ter? Qual os irmãos acham que é o mais difícil de aplicar? 3 versículos para explicar, ficou claro. Os homens precisam de 6 para entender o que eles têm que fazer. Nós temos que confiar, meus irmãos, no equilíbrio que a palavra de Deus ensina entre submissão e amor. Os papéis precisam ser respeitados, nós precisamos confiar. E mais, um desafio para todos nós, meus irmãos: nós precisamos acreditar que obedecer o princípio que Deus estabeleceu na sua palavra vai dar certo.
Nós não devemos ceder à tentação de achar que alguém, não importa quem seja, o título que tem, aonde estudou, qual país que estuda, não importa. Porque essa pessoa vai dizer que é uma nova maneira da família funcionar. Porque Deus estabeleceu uma maneira certa. Deus criou a família, Ele instituiu os papéis. E esse exemplo desse relacionamento de Abraão e Sara nos ensina a importância de obedecer esses papéis, de haver submissão pela esposa e amor do marido. Abraão, simplesmente nessa situação, ele não cumpriu o seu papel. Em outras ele cumpriu bem, mas nessa não. E por isso houve consequências drásticas. As consequências foram muito drásticas, porque dessa inversão de papéis, ele teve um filho com Agar chamado Ismael. Ismael dele descendeu grande parte dos inimigos do povo de Deus, por toda a história do Antigo Testamento. Grande parte, não toda, mas grande parte, foram pessoas, descendências, tribos, famílias que saíram da descendência de Ismael. Consequências históricas, inclusive. Mas pensando na família, o estrago que isso causou na família de Abraão só não foi maior por causa da graça de Deus. Deus conteve essa situação grave que aconteceu. Se nós queremos uma família mais saudável, como eu disse, lembrando de Abraão e seu pai, precisamos abandonar antigos laços, antigos costumes, abandonar aquilo que não agrada a Deus, mesmo que tenha vindo de nossa família, nossos familiares agora. E nós precisamos respeitar os papéis que Deus estabeleceu. Lembrando do relacionamento de Abraão com sua esposa, que nesse momento não seguiu o padrão de Deus, da liderança do esposo, amando, liderança que ama, e submissão de apoio da sua companheira. Mas além dessas duas lições, desses dois relacionamentos, há um terceiro relacionamento. E eu peço que você vire a sua Bíblia mais um pouquinho, agora Gênesis 18. Relacionamento de Abraão com Ló vai nos ensinar que se nós queremos ter famílias mais saudáveis, famílias fortalecidas na palavra de Deus, nós precisamos interceder por nossas famílias. Deus avisou, meus irmãos, a Abraão que traria um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Capítulo 18 de Gênesis vai tratar desse assunto. Deus avisou que esse juízo sobre Sodoma e Gomorra ia vir por causa da perversão dos habitantes daquelas cidades. Ló é sobrinho de Abraão, mas na narrativa bíblica ele passa a ter status de irmão de Abraão, porque seu pai faleceu, então ele é erguido à posição de irmão, então ele é sobrinho, mas tem o mesmo lugar na família de um irmão. Ele morava com a família naquela região, e ele, Ló, ia ser destruído com todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Abraão fica sabendo disso. E a narrativa bíblica vai mostrar, meus irmãos, em Gênesis 18, que Abraão não fez uma simples oração, aquilo que a gente pode chamar hoje em dia de oração genérica. Às vezes nós falamos assim: pastor, estou orando pela minha família, pastor. Estou orando pela minha família, mas às vezes nós estamos orando, meus irmãos, quase como um robô. Porque tem que orar, já que o pastor lá disse que tem que orar pela família, eu vou orar quase como um robô. Não é esse tipo de oração que Abraão faz, não. Nós queremos ter famílias mais saudáveis, edificadas na rocha. Nós precisamos interceder verdadeiramente por nossas famílias. A narrativa bíblica vai dizer que Abraão, literalmente, podemos dizer, lutou com Deus assim, em oração, porque ele clamou por misericórdia. Nós conhecemos essa passagem quando ele menciona 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10 justos. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir essa cidade. Essa é a oração que ele faz, uma insistente oração. E o capítulo 18, verso 32, olha para a sua Bíblia, e 33, dizem assim: disse mais, Abraão está falando: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Abraão não poderia mandar em Deus, obviamente, tanto que quando Deus acabou de falar com ele, é Deus que se retira da presença dele. Deus diz assim: Abraão, agora a conversa está encerrada. Você já clamou, já pediu, já responde sua oração, agora a conversa está encerrada. Mas essa narrativa vai nos mostrar Gênesis 18, e você pode ler ela detalhadamente na sua residência, como Abraão insistiu em orar pela sua família. Abraão sabia que o seu sobrinho, apesar de todas as dificuldades, ele era um homem justo, que estava naquelas terras porque era necessidade de pasto para o seu rebanho. Vocês lembram dessa história? Abraão e Ló se separaram porque eles tinham rebanhos grandes demais e não podiam mais conviver na mesma região. Então Abraão disse para Ló: pode escolher para onde você quer ir. Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele foi atraído pelo visual das campinas, e ele foi.
não sabia que cidade esperava. Só depois ele descobriu que daquela cidade, onde estava estabelecido. Mas Abraão intercede pela sua família. Ele insiste com Deus, ele clama por misericórdia. Ele sabia que Ló estava no meio de um povo ímpio. Ele sabia que Ló não era justo diante de Deus também. Ele sabia que ele mesmo, Abraão, não tinha direito de exigir nada da parte de Deus. Mas ele orou insistentemente pela sua família. Ele intercedeu sem cessar por sua família. Meus irmãos, nós não podemos desistir das nossas famílias só porque o cenário é adverso. Se queremos famílias mais saudáveis, que Deus abençoe nossas famílias, nós temos que perseverar em oração. Não podemos fazer meras orações genéricas, orações só porque alguém, o pastor, algum líder, disse, é importante orar pela família, então eu vou fazer. Não, nós temos que confiar que Deus estabeleceu um meio para agir no meio do seu povo. Esse meio é a oração. Deus vai fazer o que Ele quiser, mas Ele vai nos mover para nós atuarmos esse plano dEle por meio da nossa oração. Abraão orou, insistiu, pediu misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, poupa aquela gente por causa de 10. Ele sabia que não tinha 10 justos lá. Eu sei, você sabe que não há 10 justos em lugar nenhum, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer nesse mundo. Mas ele está pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Poupa o meu sobrinho, poupa Ló, poupa aquela cidade, do que for possível. E nós sabemos o final da história. Nós sabemos que Deus não reverteu o juízo sobre Sodoma e Gomorra. O juízo aconteceu, mas Deus foi gracioso e poupou a família de Ló. Pelo menos parte dela, pensando sua esposa, que olhou para trás amando mais esse mundo. Deus poupou Ló. Deus não devia nada para Abraão. Ele podia não ter poupado Ló se ele quisesse, mas por misericórdia e graça, Ele poupou Ló. Abraão insistiu em interceder pela sua família. Às vezes o cenário, meus irmãos, para nossas famílias pode parecer impossível. Talvez você esteja lidando com um cenário em relação à família que aos olhos de todo mundo é impossível. Às vezes um relacionamento muito difícil. Às vezes nem parece que existe relacionamento nenhum mais. Às vezes parece que não existe mais amor entre você e alguém da sua família, ou entre essa pessoa e você. Não desista, interceda por isso. Ore insistentemente, como Abraão fez. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, por favor, Senhor, age. Eu sei que eu não sou justo, essa pessoa também não é, eu sei disso, mas por favor, Senhor, tenha misericórdia, nos poupe desse juízo, nos poupe dessa dificuldade, desse problema todo. Vamos aprender essa importante lição. Se queremos famílias mais saudáveis, precisamos ser intercessores em favor das nossas famílias. Eu louvo a Deus, porque muitas e muitas mães têm dobrado seus joelhos pelos seus filhos todos os dias. E algumas dessas mães talvez tenham vivido lutas dificílimas. Porque algumas dessas mães, em igrejas como as nossas, têm tido filhos andando por caminhos, e filhos andando por caminhos terríveis. Mas se é o caso de alguém aqui, não desista, continue intercedendo, busca o Senhor. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a importância da oração. Eu não conheço nenhum cristão que vai dizer, pastor, a oração não é importante. Todo cristão diz que é importante, mas não basta dizer, meus irmãos. A gente mostra que alguma coisa é importante dando valor para ela. Vamos dar valor à oração. A oração como igreja, a oração em família, a oração sozinha, você e Deus, interceda pela sua família. Você quer ter uma família mais saudável? Abandone antigos laços que desagradam a Deus. No caso de Abraão, é a idolatria do seu pai que ele deveria deixar para trás. Se é o seu caso, algum costume, alguma má prática dos seus familiares, dos seus pais, abandone isso para poder seguir com Deus. Nós temos que aprender a importância de respeitar os papéis da família. Se você é casado, você tem que assumir seu papel como homem, você tem que assumir seu papel como esposa. Você que é filho, seus pais estão aqui ou não importa. Siga seu papel como filho. Você que tem filho, siga seu papel como pai. Os papéis da família têm que ser respeitados. E a terceira e penúltima que nós vimos, nós precisamos ser intercessores pela família, para termos famílias mais saudáveis. Então chegamos ao último relacionamento. Vimos Abraão com Terá, seu pai, Abraão com sua esposa Sara, Abraão com Ló, seu sobrinho. E agora no capítulo 21 de Gênesis, e depois alguns versos do capítulo 22, vamos ver Abraão com seu filho Isaque. Isaque, meus irmãos, era a concretização da promessa de Deus e da bondade de Deus. Quando Isaque nasceu, ele trouxe a alegria que todo filho traz, e eu tenho dois
Toda criança traz alegria, mas ele trouxe mais do que isso. Isaac é a demonstração concreta que quando Deus promete uma coisa, ele faz. Quando Abraão olhou para aquele menino, ele deve ter pensado, como é possível? E nem eu acreditava tanto assim, que Deus me prometeu um menino, idade avançada, esposa que não poder filhos, e ele cumpriu. Aos nossos olhos, ao meu e ao seu, pode ter demorado, porque demorou só 25 anos, né, meus irmãos? Convenhamos, né? Não era tanto tempo assim, né? 25 anos, né? Para esperar. Mas há um elemento aqui que nós não podemos ignorar nesse relacionamento, com o qual nós temos que aprender. Nós temos que aprender, para ter famílias mais saudáveis, a não fazer da família um ídolo. Pastor, você está falando tão bem da família, para orar por ela, lutar por ela. Não, que isso? Tem um perigo também de fazer dela um ídolo? Tem. E esse relacionamento vai mostrar um pouco disso. Abraão teve esse menino na sua velhice. Gênesis 21, 2 fala sobre isso. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Nós podemos dizer que Abraão era pai, mas ao mesmo tempo era um pouco avô do seu filho. E tanto tempo de espera, tanta esperança, tanto aguardando. Abraão finalmente foi abençoado na sua vida, só que essa bênção passa a ser um obstáculo para a adoração ao Deus verdadeiro. E isso é muito perigoso, porque isso acontece no meu coração e no seu também. Coisas que Deus nos dá, que passam a ocupar o lugar de Deus. O capítulo 22, versos 1 e 3, vai mostrar como Deus, então, ensinou a Abraão sobre isso, o que ele deveria fazer. E aconteceu depois, capítulo 22 de Gênesis, versos 1 a 3. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão, pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A narrativa diz que Deus provou Abraão. Perceba, Deus não tentou, porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Diz as Escrituras, Deus provou Abraão. O que Deus estava provando em Abraão? Deus estava provando a ele, testando-o, para que ele percebesse que havia algo errado nesse relacionamento. Meus irmãos, assim como Abraão, eu e você, nós somos expertos em pegar as bênçãos de Deus e muitas vezes colocá-las no lugar de Deus, como se elas fossem um fim em si mesmo, como se essas coisas que recebemos da parte de Deus, coisas boas, coisas que são graça da parte de Deus, fossem Deus. Eu gosto de ilustrar isso quando eu converso muito com adolescentes que precisam usar uma coisa mais clara, mais palpável, com um exemplo muito simples. A gente passou ainda há pouco pelo Dia das Mães, né? Algumas mães, o marido e os filhos dão uma folga na cozinha, e outras mães têm o prazer, o presente delas é poder fazer o prato, né? Os pratos, né? Por exemplo, minha sogra é esse caso, ela quer fazer os pratos, mesmo no Dia das Mães. Mas independente se sua mãe cozinhou no domingo ou não, eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba, mas a habilidade culinária da sua mãe não é a sua mãe. Você sabia disso? Se você falar para sua mãe assim, mãe, eu amo a sua capacidade de fazer um prato gostoso. E a mim? Você mais ou menos. Sua mãe ficaria feliz com esse demonstração de amor? Você ama as habilidades culinárias dela, mas não ama a sua mãe? Como é isso? O problema é que muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós amamos o que Deus é capaz de fazer, mas amar a Deus não tenho muita certeza. Eu tenho um pouco de dúvida. Abraão conhecia Deus, ele andava com Deus já há muito tempo. Talvez alguns irmãos aqui tenham andado com Deus há muito tempo. Mas isso não é uma questão só para quem é novo crente ou para quem tem muito tempo. Todos nós somos tentados com o fato de pegar o que Deus faz e as bênçãos que Ele dá e colocar no lugar dele. E isso é perigoso, porque isso faz essas coisas ou essas pessoas um ídolo. O nosso coração, ele é naturalmente inclinado a montar, a construir ídolos. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele faz um alerta importante para aquela igreja. Ele diz assim no final do capítulo, a partir do versículo 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, ele está falando dos homens que não seguem a Deus, gente que é perversa, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ele está falando sobre idolatria. Capítulo 1 de Romanos é sobre idolatria. Só que Paulo cita coisas que Deus criou. Quem criou os répteis, meus irmãos? Foi Deus. Quem criou os quadrúpedes, as aves? Quem criou os homens? Foi Deus. Paulo está dizendo coisas que Deus criou. É exatamente o que está falando isso no capítulo. A criatura do próprio Deus é adorada no lugar do Criador. Coisas que vêm da mão de Deus roubam o lugar de Deus no nosso coração, porque nós a colocamos lá. Abraão tem um filho que foi Deus quem deu. Foi da parte de Deus, essa promessa se cumpriu. Mas Deus agora precisa provar o coração de Abraão. E ele fala: agora vai lá no Monte Moriá e entrega teu filho no sacrifício. Meus irmãos, Abraão tinha colocado Isaac no centro da sua vida, e agora ele precisa ser provado nisso. Abraão não precisou sacrificar o filho no Monte Moriá, mas ele precisou sacrificar o filho no coração dele. Lá no monte, Deus proveu um cordeiro que substituiu, que era a imagem do próprio Filho de Deus. Mas no coração de Abraão, Isaac foi imolado no altar do coração dele, para que só um tivesse um lugar central no coração dele. Meus irmãos, nossas famílias são dádiva da parte de Deus para nós, mas elas não são Deus. Nossas famílias, elas merecem, elas exigem de nós nossa energia, nossa força, nossa luta, nossa dedicação e intercessão, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus. Elas não podem ser um ídolo, porque se for assim, como foi nesse relacionamento de Abraão com seu filho Isaac, nós vamos ter que ser provados, para que fique claro para nós, porque Deus já sabe, nós é que não sabemos. Fique claro para nós quem está governando nosso coração, para quem nós dedicamos nossa adoração e nosso amor final. Nós temos muitos tipos de amores, meus irmãos. O amor que você tem pelo seu cônjuge é diferente do amor que você tem pelo seu pai, é diferente do amor que você tem pelos seus filhos, ou já tem pelos seus filhos. São diferentes amores, mas existe um amor que só Deus pode receber. O amor último, o amor supremo, a confiança maior, só Deus é digno dela. Se outra coisa, outra pessoa receber esse amor, nós estamos adorando um ídolo. Nós vamos ser libertos, abandonar esse ídolo. Lute pela sua família, interceda por ela, busque a Deus incessantemente e cresça, amadureça como crente para você abençoar a sua casa. Se vocês têm familiares ou família, gente que não tem o Senhor ainda, mais ainda se dedique ao Senhor, de forma que seu testemunho possa transformar a sua família. Mas nunca faça da sua família um ídolo. Ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio, um canal para você lembrar como Deus é bom. A sua família é um canal para isso. Eclesiastes capítulo 2, o livro de Eclesiastes muitas vezes é tratado como um livro pessimista. Eu não acho que seja assim, porque o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus não é pessimista, né? Mas no livro capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão, um homem que recebeu sabedoria da parte de Deus, começa a escrever coisas que ele experimentou na vida dele, algumas delas muito boas, trabalho, família. Ele chega a dizer no ponto do capítulo 2 que tudo que ele desejou ele teve, tudo que ele sonhou, que ele olhou e quis, foi dele, em termos de posse, em termos de tudo. E ele vai dizer que isso tudo não é nada, era vaidade, era vazio, como uma bolha de sabão. E a gente pode pensar que essas coisas então são ruins, mas nem tudo que ele fala no capítulo 2 de Eclesiastes é ruim. Como eu falei antes, da família, trabalho, que são coisas que são bênçãos de Deus. Só que no final do capítulo 2, te convido a ler isso em casa depois, Eclesiastes capítulo 2 inteiro, ele vai mostrar para a gente o que ele entendeu. Essas coisas não eram ruins, mas elas eram vazias ou vaidade quando elas eram um fim em si mesmas. Se o seu trabalho for um fim em si mesmo, vai ser uma vaidade, ou seja, vai ser uma bolha de sabão. Você vai correr, por mais que consiga, nunca será suficiente. Mas ele vai dizer no capítulo 2 que Deus é um fim em si mesmo. Deus é o objetivo final. Essas coisas que nós temos e recebemos da parte de Deus são só meios, só canais para nós olharmos para Deus e darmos a glória que Ele merece. Então, parafraseando Eclesiastes 2, olhando para a vida de Abraão, sua família é uma bênção.
da parte de Deus para você. Mesmo todos os problemas que ela pode ter, acredite em mim, a palavra de Deus garante, Deus não cometeu nenhum engano de te colocar nessa família. Há um propósito nisso. Mas não deixe sua família ocupar o lugar de Deus. Deus é o centro da nossa vida. As outras coisas importantes e abençoadoras, como trabalho, família, a igreja, não podem ocupar o lugar de Deus. Na verdade, elas só têm significado, meus irmãos, porque Deus é o centro. A igreja só faz sentido porque Deus é o centro. O trabalho faz sentido porque Deus é o centro. E a família também. Então vamos aprender com esses e outros exemplos das Escrituras a como construir famílias mais saudáveis em meio a lutas que enfrentamos. Primeiro, deixando para trás tudo aquilo que nos embaraça, que nos impede de prosseguir. Coisas que nós muitas vezes aprendemos sem perceber com nossos pais, mas que desagradam a Deus. Se esse for o caso, deixe isso para trás. Você não precisa repetir o erro dos seus pais. Você foi liberto pelo Evangelho para continuar uma nova história com Deus. Sua família não precisa cometer os erros da família de onde você veio. Vamos aprender também nos relacionamentos que vimos aqui, entre Abraão e sua esposa, a importância de cumprir os papéis como Deus estabeleceu. Nós, homens, assumimos nossa responsabilidade de amar e liderar em amor. Isso vai exigir de nós, meus irmãos, tudo. Nossas esposas, nossos filhos, protegê-los, cuidar deles, vai exigir de nós tudo. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Vamos confiar em Deus, não na nossa força, mas em Deus, que vai nos fortalecer. As esposas, de igual forma, confiem em Deus que a submissão não é um peso. A submissão, de acordo com a palavra de Deus, é esse apoio, esse suporte para uma casa tão necessário. Confie na palavra de Deus e persevere para que esses papéis sejam cumpridos. Filhos, de igual modo. Vamos aprender também com o relacionamento de Abraão com seu sobrinho, que estava numa situação terrível, numa cidade perversa. Nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos estão nessa cidade como nós, em outras cidades à nossa volta, em lugares difíceis. Vamos orar por eles, interceder por nossas famílias, mesmo que o ambiente seja difícil. Parece situação impossível, assim como parecia impossível Ló não morrer junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus foi misericordioso com ele. Abraão perseverou em oração, vamos perseverar em oração também. E como eu disse no final, vamos amar nossas famílias e lutar por elas, mas não vamos colocá-las no lugar de Deus. Deus fez uma coisa maravilhosa, que é te dar uma casa, um lar. Mas Ele continua sendo a coisa mais importante e mais maravilhosa que nós temos. Deus é o nosso bem maior. Todo o restante é importante somente por causa de Deus, que é o começo, é o princípio de todas as coisas. Vamos orar?